Bem-vindo à construção da geometria plana. Introdução. A essência dos elementos de Euclides está no método. E o seu método foi um sistema lógico dedutivo. Nesta aula não vamos construir, como o Euclides construiu a geometria. Não vamos definir conceitos como ponto, reta e plano. Porque no nosso cotidiano temos a noção do que é ponto, do que é reta e do que é plano. Então esses conceitos são conceitos primitivos. Não precisa definir. Então está aí pontos e as retas. No máximo que a gente pode fazer é falar sobre a notação. A notação para pontos é denotada com letras latinas maiúsculas. Já as retas são denotadas por letras latinas minúsculas. E o plano é por letras gregas minúsculas. Então, retas, a notação é letras minúsculas, pontos, letras maiúsculas e os planos por letras gregas minúsculas. Alfa, beta, gama e assim por diante. O que a geometria plana estuda, O que é a geometria em geral? Bom, a geometria euclidiana plana estuda propriedades relativas aos pontos e retas de um plano. Então, geometria plana, no plano, é as propriedades relativas dos pontos e retas, no plano. Então, em geral, é isso. Geometria é propriedades de pontos e retas de um plano. Bom, como que pontos se arranjam entre si? Como que os pontos se interagem? A posição relativa de pontos. Dados dois pontos A e B no plano, há duas possibilidades. Ou A e B são coincidentes, A e B são a mesma coisa, os dois pontos são iguais, e aí a gente simboliza por A é igual a B, é a mesma coisa, coincidentes, ou A e B são distintos, ou seja, eles estão em posições diferentes. A é diferente de B, e a gente simboliza assim, A é diferente de B, A e B é distintos. Então, são essas duas posições relativas dos pontos. Ou eles são a mesma coisa, o mesmo ponto, coincidentes, ou são pontos distintos. E como que reta e ponto, como que o ponto e a reta se interagem entre si, a posição relativa de ponto e reta. Dados no plano um ponto P e uma reta R, só há duas possibilidades. Ou o ponto P pertence à reta R, ou o ponto P é elemento da reta, a reta passa pelo ponto P, aqui, e aí a gente simboliza por P pertence. Esse símbolo aqui significa pertence à reta. Ou o ponto P não pertence à reta, ou seja, não é elemento, a reta R não passa pelo ponto P. E aí simbolizamos como P não pertence à reta R, ou seja, a gente tem que negar o pertencer, a gente passa um risquinho aqui, a gente faz um risquinho no pertence, O ponto P não pertence, a gente faz um risquinho aqui nesse símbolo de pertence. Então, são essas as posições relativas de ponto e reta. Ou o ponto P pertence à reta, ou não pertence à reta. Bom, e a posição relativa de retas? Bom, as retas elas podem ser coincidentes, e aí duas retas R e S são coincidentes quando todos os pontos de R são pontos de S, e vice-versa. Ou seja, os pontos são de uma mesma reta. As duas retas são coincidentes, é a mesma reta. E aí a gente simboliza como R é igual a S.
todos os pontos de R são pontos de S e vice-versa. Bom, outra posição relativa das retas são as retas concorrentes. E duas retas R e S são concorrentes quando possuem um único ponto de interseção. Ou seja, a reta R e a reta S se tocam em um único ponto, o ponto P aqui. Ou seja, simbolizamos como R interseção S é igual ao único ponto P. A interseção da reta R com a reta S é o ponto P. E outra posição relativa das retas são as retas paralelas. Duas retas R e S são paralelas quando não há pontos em comum entre elas. Não tem ponto em comum. E aí, a figura está assim, R não tem nenhum ponto em comum com a reta S. E o símbolo para paralelismo, a reta R é paralela a S, essas duas barras aqui, oblíquas, caídas aqui. E basicamente consiste no seguinte: a interseção de R com S é vazia, é vazio, não tem nenhum elemento em comum, não há pontos em comuns. Bom, precisamos entender um axioma. E este axioma é a respeito da reta, que diz o seguinte: por dois pontos distintos, A e B do plano, podemos traçar uma única reta R. Então, por esses dois pontos aqui do plano A e B, eu posso traçar uma única reta R. Perceba isso, só passa uma única reta. Então, dois pontos determina uma única reta. E aí a notação para a reta é a seguinte: a reta R é igual a AB, e aí eu faço uma seta para a direita e uma seta para a esquerda. Essas duas flechas simbolizam o seguinte: a reta AB continua prolongando, no sentido da esquerda para a direita, tem a continuidade, e da direita para a esquerda também tem a continuidade, continua prolongando. Então a gente faz, essas duas setinhas aqui nos dois sentidos. E significa isso: a reta AB ela continua tanto para esse sentido quanto para esse sentido. Bom, um ponto A situado sobre uma reta divide essa reta em dois pedaços. Então a divide em dois pedaços. As semirretas de origem A. Então, o que significa semirretas? Basicamente é isso. Um ponto A divide essa reta, uma reta dada, em dois pedaços. E aí tem essa semirreta de origem A, que vai da esquerda para a direita, nesse sentido, e essa outra semirreta na origem A, que vai da direita para a esquerda, nesse sentido aqui. Então, são duas semirretas. Então, um ponto A divide uma reta em dois pedaços. Agora, se eu pegar um ponto B aqui, a gente tem a seguinte notação. A gente tem a semirreta B. A semirreta B, tem a origem A, então eu traço uma setinha aqui. Ou seja, tem um começo, mas não tem um fim, continua. Agora, se eu pegar outro ponto, um ponto aqui à esquerda, um ponto C, a notação para a semirreta C é a seguinte: tem o início em A e não termina, tem um começo, mas não tem fim. Então, assim, galera, semirreta é um conjunto que tem um começo, mas não tem um fim. E isso é semirreta, é um conjunto que tem um começo, mas não tem um fim. E a gente simboliza assim. Bom, e o que é um segmento? Dados pontos distintos A e B sobre uma reta R,
o segmento AB é a porção da reta R situada de A e B. Então, um segmento, né, dados pontos distintos A e B sobre uma reta R, um segmento é um conjunto que basicamente tem um começo e um fim. É um conjunto de dois pontos que tem, né, dois extremos, tem um começo e um fim, e todos os pontos aqui entre A e B. Então, é esse conjunto aqui. Tem um começo e tem um fim, e tem os pontos entre A e B. E a notação para segmento, eu pego o ponto A, pego o ponto B e faço um tracinho aqui em cima. Eu traço, né, um tracinho aqui em cima para falar que esse é um conjunto, né, de dois pontos e os pontos interiores aqui. Então é isso, um segmento AB é uma porção de reta. É um conjunto que tem um começo e tem um fim. Muito bem. Bom, como que eu faço a comparação de segmentos, né? Como que eu sei que um segmento é maior que outro segmento? Ou como que eu sei que um segmento é menor do que o outro, né? Ou é igual? Como que eu comparo? E meu objetivo é introduzir a construção geométrica, né, com a régua e com o compasso. Aqui eu tenho um compasso em mão. E esse exemplo é para justamente fazer essa construção com o compasso, né? Diz o seguinte: transportar o segmento AB para a reta CD e decidir se AB é maior que CD ou vice-versa. Então, como que eu transporto esse segmento AB para a reta CD aqui? Essa reta aqui, ó, simbolizada por uma seta aqui e uma seta aqui. Solução. Bom, com o compasso, você pega o compasso, né, e fixar a ponta seca no ponto A e abrindo até o grafite chegar em B. E fixe essa extremidade do grafite no ponto B. O segundo passo é preservando a abertura no item 1, né, não mexendo na abertura que a gente pegou. A gente vai lá e centra o compasso no ponto C da reta e marque com a outra extremidade um ponto E sobre a semirreta CD, tal que CE é igual a B. O terceiro passo é comparar os comprimentos dos segmentos AB e CD. Então, qual que é maior? Perceba que AB igual a CE é menor do que CD. A gente viu que o CD é maior do que o segmento AB, neste exemplo. Mas poderia ser igual também, né? Neste caso, o segmento CD é maior do que o segmento AB.
Bom, também podemos fazer operações com segmentos. Podemos adicionar segmentos. Ou também podemos pegar um número, né, um número e multiplicar por um segmento. Então, as operações, né, pode ser a soma, né, a adição, ou, né, a multiplicação de um número por segmento. Vamos ver esse exemplo. O exemplo 1.2, né, de construção. Dados no plano os segmentos AB e CD, como abaixo, aqui ó, eu tenho o segmento AB e o segmento CD, construir os segmentos EF e GH, tais que EF é igual a AB mais CD e GH é igual a 3 vezes AB. Então é isso. Como que eu faço a construção com a régua e o compasso, né, do segmento EF, que basicamente é pegar o segmento AB e somar com o segmento CD. Eu quero fazer a adição desses dois segmentos. E depois eu tenho que o GH vai ser 3 vezes o AB. Então eu tenho que pegar um número 3 e multiplicar por AB, esse segmento AB. Então vamos à solução. Bom, o primeiro passo é pegar uma régua e traçar uma reta R. Então, com uma régua, traça uma reta R. O segundo passo é marcar sobre a reta R um ponto X e, em seguida, transportar o segmento AB para a reta R. Transportar, vimos no exemplo 1.1, é pegar o segmento AB e transportar para a reta R, obtendo um segmento EX, tal que EX é igual a AB. E o terceiro passo é agora transportar o segmento CD para a reta R, a partir do ponto X. Então você fixa a ponta seca em X, transportando o segmento CD, obtendo um ponto F, tal que XF é igual ao CD. Então a gente transportou o segmento CD a partir do ponto X. E X pertence à reta EF. Bom, foi construído o segmento EF. Esse segmento EF é igual a EX mais XF, e isso é igual ao segmento AB mais o segmento CD.
Então foi construído esse segmento EF, que é igual ao segmento AB mais o segmento CD. Ou seja, a gente adicionou dois segmentos. Agora para o item B, para construir o segmento GH, onde GH é igual a 3 vezes o segmento AB, né? Esse GH, perceba que é 3 vezes o segmento AB. Observe que 3AB é igual a AB mais AB mais AB. Ou seja, 3AB aparece 3 vezes o segmento AB. Aparece 1, 2, 3. Então, para construir o GH, a gente vai ter que transportar 3 vezes o mesmo segmento AB. Ou seja, consecutivamente, 1, 2, 3. Então, o primeiro passo é traçar uma reta S. E depois marcar sobre a reta S um ponto X e transportar o segmento AB para a reta S, obtendo GX, tal que GX é igual ao segmento AB. Novamente, transporte o segmento AB para a reta S a partir da segunda extremidade, 2 vezes consecutivas. A gente transportou uma vez o segmento AB, foi uma vez, agora falta 2 vezes. Então falta transportar 2 vezes consecutivas o segmento AB a partir da segunda extremidade. Então foi construído o segmento GH, que é igual a 3 vezes o AB. Então aparece 3 vezes o segmento AB. Então transportamos 3 vezes consecutivas o segmento AB. E é isso. Bom,
Para nossa aula, né, introdutória, é isso aí. E na próxima aula falaremos de circunferência. Até a próxima!